China descobriu o que existe 300 metros abaixo da superfície do lado oculto da Lua. James Webb encontra metano e dióxido de carbono em um mundo distante e isso pode indicar vida fora da Terra. Cães robôs da Sony Aibo envelhecidos agora terão uma nova vida e poderão ser adotados. Startup Double Sense está construindo a internet das coisas subaquáticas. Cientista cultiva com sucesso recifes de coral usando inteligência artificial e robôs. GPS pode não mais precisar de uma tela nem de voz. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque isso nos ajuda demais. Tem mais enrolação? Bora pro vídeo! A ciência avança com base em dados, e o surgimento da internet das coisas trouxe uma revolução notável nesse sentido. Bilhões de objetos inteligentes equipados com sensores estão interconectados, capturando e trocando enormes volumes de dados em tempo real. E esses dados, analisados, acessíveis e compartilháveis globalmente, permitem que os pesquisadores observem e compreendam o nosso planeta como nunca antes. No entanto, há um ponto cego notável neste panorama de conectividade global: a falta de conexão com os mares e oceanos. Os oceanos cobrem 72% da superfície da Terra, abrigam 80% da biodiversidade e desempenham um papel fundamental em fenômenos globais, como as mudanças climáticas, por exemplo. Portanto, é impossível ter uma visão global completa sem integrar os oceanos a essa rede de sensores. Embora existam algumas estações de pesquisa marinha e um crescente número de objetos marinhos inteligentes, como sensores, boias e veículos autônomos, ainda falta uma rede subaquática verdadeiramente acessível e confiável, a internet das coisas subaquáticas. Uma empresa italiana chamada Double Sense está liderando o caminho nessa revolução subaquática. A empresa surgiu como um spin-off da Universidade Sapienza de Roma, onde a professora Chiara Petrioli lidera um laboratório de pesquisa que investiga redes subaquáticas já há uma década. A Double Sense foi fundada em 2017 por um grupo de doutores e engenheiros com expertise em acústica, arquitetura de redes, processamento de sinais e outras áreas relevantes. Hoje, a startup emprega uma equipe de 50 pessoas e tem escritórios na Itália, Reino Unido e Noruega. Ela atende cerca de 20 clientes, incluindo empresas e instituições científicas envolvidas na chamada economia azul. Suas inovações receberam reconhecimento, incluindo prêmios do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia da Comissão Europeia. A internet das coisas subaquáticas apresenta desafios bem particulares. As ondas de rádio, fundamentais para as redes sem fio, são significativamente atenuadas debaixo d'água. Portanto, a Double Sense desenvolveu uma solução inovadora que combina comunicação acústica para distâncias médias e tecnologias ópticas LED para curtas distâncias, tudo impulsionado por algoritmos de inteligência artificial que otimizam a transferência de dados de acordo com as condições do mar em constante mudança. Essa rede subaquática é estável, confiável e aberta, permitindo a conexão de diversos dispositivos como sensores, sondas e veículos autônomos, independentemente de sua marca ou tipo. Inicialmente projetada para águas rasas até 300 metros de profundidade, a Double Sense afirma que agora a sua plataforma é operacional em profundidades de até 3.000 metros, abrindo possibilidades ainda maiores para a exploração dos oceanos. Pollen Robotics é uma startup interessante que trabalha oferecendo um torso robótico chamado Reach. Juntos, os dois braços, o peito e a cabeça são uma plataforma de código aberto projetada para fins de prototipagem e pesquisa. Segundo os executivos da empresa, existem grandes laboratórios de inovação que desejam explorar a robótica para serviços e começar a prototipar a robótica de serviço, além de ser também uma boa opção para escolas ensinar mecânica, robótica e inteligência artificial. Entre as funções da plataforma
plataforma robótica, uma que vem chamando a atenção e despertando o interesse é a função de teleoperação, onde um humano usando tecnologias dedicadas pode controlar o robô à distância. Esses chamados robôs de pesquisa são uma categoria necessária, mas difícil de monetizar. Empresas proeminentes como Willow Garage e Rethink Robotics eram pilares nas salas de aula, mas acabaram desaparecendo. Rich não parece ter a mesma sofisticação desses sistemas, mas o preço relativamente baixo certamente poderia fazê-lo ter mais adoção por parte dos interessados. A natureza de código aberto do projeto também poderia, em última análise, ser um benefício tanto para pesquisadores quanto para startups. Rich agora tem acesso a mais aplicações e um espaço de trabalho mais amplo graças a uma nova base móvel que oferece navegação contínua e de autodetecção para o robô. Com 3 rodas Omni, vários sensores e um LiDAR para mapeamento ambiental, o robô é muito útil quando se trata de interagir com pessoas e manipular objetos. Ele é construído com inteligência artificial pré-definida e robótica modular para que possa iniciar diversas aplicações no mundo real, seja serviço de alimentação, atendimento ao cliente, demonstrações ou uma boa e velha pesquisa e desenvolvimento. Os braços do Rich são biologicamente inspirados e possuem 7 graus de liberdade de movimento e podem ser equipados com vários manipuladores, desde pinças até mãos humanoides de 5 dedos. A empresa abandonou uma exibição emotiva no estilo Wall-E em favor de uma articulação de pescoço especializada que permite que a cabeça do robô gire e incline de uma maneira similar à humana. O preço da plataforma robótica ainda o coloca bem fora do alcance dos orçamentos da maioria dos amadores. A versão básica de preço único custará $9.000, enquanto a versão top de linha de braço duplo e cabeça custará cerca de $17.000. O chamado lado oculto da Lua povoa o imaginário popular e há tempos desperta a curiosidade humana. Em 2018, a missão não tripulada Chang'e 4 da China fez história ao conseguir pousar com sucesso por lá, deixando um pequeno veículo robótico. E nesses 5 anos, o rover Yutu-2, equipado com tecnologia de ponta, vem capturando imagens abrangentes das crateras de impacto e coletando amostras dos minerais presentes nas profundezas do satélite natural da Terra. Agora, os dados obtidos pelo rover possibilitaram desvendar os primeiros 300 metros da superfície lunar, ajudando a revelar mais detalhes sobre a história evolutiva que se desenrolou por bilhões de anos. Um artigo publicado este mês no Journal of Geophysical Research descreve os resultados dessa profunda e inédita investigação realizada pela China, que usou uma nova tecnologia chamada radar penetrante lunar, que está presente no Yutu-2. Segundo o principal autor do estudo, Jianqing Feng, pesquisador astrogeológico do Instituto de Ciências Planetária em Tucson, no estado norte-americano do Arizona, esse dispositivo envia sinais de rádio para as profundezas da superfície da Lua e, em seguida, recebe de volta ondas de rádio vindas de estruturas subterrâneas, similar ao que acontece com os ecos, e isso permite aos cientistas criar um mapa da superfície lunar. Não é a primeira vez que a tecnologia instalada no Yutu-2 traz revelações sobre a composição abaixo do solo lunar. Ele já havia sondado os primeiros 40 metros da superfície em 2020. No entanto, o instrumento nunca havia penetrado tão fundo como agora. Segundo Feng, esses novos dados sugerem que os 40 metros iniciais da superfície lunar são compostos por várias camadas de poeira, areia e rochas quebradas. Escondida entre esses materiais estava uma cratera que supostamente foi formada quando um grande objeto bateu na Lua. A equipe de pesquisadores levanta a hipótese de que os escombros ao redor dessa formação sejam destroços desse impacto. Mais abaixo, eles descobriram 5 camadas distintas de lava que infiltraram bilhões de anos atrás. Segundo os cientistas, a Lua se formou há 4,51 bilhões de anos, pouco depois do nascimento do Sistema Solar, quando um objeto do tamanho de Marte bateu na Terra e arrancou um pedaço do nosso planeta, que acabou por se tornar nosso único satélite natural. E a nova pesquisa que se baseia nessa hipótese descobriu que as camadas de rocha vulcânica eram mais finas quanto mais próximas estavam da superfície da Lua. Isso sugere que, assim como a Terra, a Lua tinha atividade vulcânica e menos lava fluiu em erupções posteriores em comparação com as anteriores. Acredita-se que a atividade vulcânica na Lua tenha diminuído há cerca de 1 bilhão de anos. No entanto, Feng acredita que ainda pode haver magma nas profundezas da superfície lunar, e ele espera que no futuro um panorama sobre diferentes formações geológicas ainda desconhecidas seja fornecida pela missão chinesa Chang'e 4.
A preservação dos recifes de coral tornou-se agora mais iminente do que nunca, com o aumento da temperatura dos oceanos e alterações climáticas que ameaçam os ecossistemas marinhos. O uso de tecnologias como robótica e inteligência artificial apresentou uma solução oportuna para salvar os limitados recifes de coral que restam aqui na Terra. Taryn Foster, uma bióloga marinha das Ilhas de Abrolhos, a 64 km da costa australiana ocidental, está testando um sistema que poderá reanimar os recifes de forma comparativamente muito mais rápida. As práticas comuns para restaurar os recifes geralmente envolvem o transplante de pequenos corais cultivados em viveiros para recifes danificados. Este processo pode ser tedioso e caro, e apenas alguns recifes em riscos estão sendo cuidados. A ideia é usar tecnologia para impulsionar os esforços e salvar os pólipos. Foster projetou bases moldadas em forma de discos planos dotados de ranhuras e alça que visam dimensionar a restauração de recifes de coral. A bióloga marinha criou uma startup chamada Coral Maker para desenvolver essa tecnologia inovadora feita de concreto tipo calcário. O processo inclui enxertar fragmentos de coral em pequenos tampões e inseri-los em uma base moldada. Essas fundações são então colocadas em lotes no fundo do mar. A Coral Maker está fazendo parceria com a Autodesk, uma empresa de software de engenharia com sede em São Francisco, para acelerar o desenvolvimento e preservar os recifes limitados. A colaboração resultou no treinamento de robôs chamados de cobots que utilizam inteligência artificial para trabalhar ao lado de humanos. Os cobots visam ajudar a propagação dos corais, principalmente escolhendo e colocando o design moldado de Foster. Essas tarefas são mais adequadas para robôs, pois os braços da máquina podem enxertar ou colocar fragmentos de coral nos tampões de sementes conforme exigido pelo processo. Outro robô auxilia na colocação de base por meio de sistemas de visão. A inteligência artificial controla os robôs e permite a execução. A Rede Global de Monitoramento de Carretéis de Coral informou que, se os recifes não forem protegidos rapidamente, é possível que o mar sofra perdas entre 70% e 90% dos recifes de coral do mundo se a temperatura da água aumentar 1,5 graus Celsius. E os cientistas acreditam que, se continuar sem preservação, os recifes poderão praticamente deixar de existir até 2070. Segundo os envolvidos no projeto, os corais são animais chamados pólipos, encontrados principalmente em águas tropicais. No entanto, estes recifes cobrem apenas cerca de 0,2% do fundo do mar, mas fornecem habitat para mais de 1/4 da vida marinha, e perdê-los seria um desastre para todo o ecossistema marinho e, consequentemente, para a Terra. De acordo com um comunicado de imprensa, a Sony, fabricante dos cães robôs Aibo, lançou um novo programa que permitirá aos proprietários doar suas máquinas antigas para organizações de caridade, dando-lhes uma sobrevida. O programa é chamado de Aibo Foster Parent e cobre as unidades ERS-1000 2019 mais recentes. O serviço não é totalmente gratuito, já que a Sony mencionou que será cobrada uma pequena taxa pela manutenção. Além disso, nem todos os Aibos receberão novas vidas. Alguns, especialmente aqueles nas piores condições, serão reciclados em peças, marcando um final triste para o amável robô. A aparência e o comportamento realista desses cães artificiais, que custam cerca de $2.900, conquistaram uma base de clientes dedicada ao longo dos anos. Os cães são particularmente populares entre os indivíduos que procuram uma companhia de um animal de estimação, mas sem as responsabilidades associadas a cuidar de um animal real. Os robôs Aibo são feitos para se parecerem com cachorrinhos reais, e diferentes modelos vêm em uma variedade de raças e tons. Eles são projetados para serem esteticamente agradáveis e amáveis, com charmosos olhos de LED que expressam de forma artificial a sensação de carinho. Aibos usam a tecnologia de inteligência artificial de ponta que lhes permite aprender com o ambiente e interagir com outras pessoas. Eles podem responder a comandos e também aos seus nomes, e até mesmo reconhecer vozes e rostos. Além disso, podem realizar truques e exibir vários estados emocionais, como felicidade, curiosidade e entusiasmo. Eles também têm a capacidade de amadurecer com o tempo, desenvolvendo sua própria personalidade à medida que avançam. Vários sensores, incluindo câmeras, sensores de toque, acelerômetros e microfones, estão incluídos nos Aibos para potencializar suas diversas funções. Isso também permite que os robôs naveguem normalmente em seu ambiente e evitem obstruções. A conectividade Wi-Fi permite que o Aibo navegue na internet e obtenha atualizações de software e novos recursos. Enquanto isso, os proprietários podem se comunicar remotamente com seus petbots usando um aplicativo de smartphone.
O inovador telescópio James Webb acaba de descobrir moléculas à base de carbono na atmosfera de um exoplaneta possivelmente oceânico. O exoplaneta K2-18b é encontrado na zona habitável da estrela anã vermelha K2-18, a cerca de 120 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Leão. De acordo com o comunicado de imprensa da NASA, este exoplaneta tem aproximadamente 8,6 vezes a massa da Terra, categorizando-o como um tipo de subnetuno, que fica entre os tamanhos da Terra e de Netuno. K2-18b, descoberto em 2015, tem cativado continuamente a curiosidade dos astrônomos devido à sua distinção de qualquer corpo celeste dentro do nosso sistema solar e além. Os astrônomos apresentaram uma hipótese que sugere que K2-18b pode pertencer à categoria dos exoplanetas Hyacin, um tipo teórico de exoplaneta conhecido por ter atmosferas ricas em hidrogênio e grandes massas de água. É precisamente por isso que exoplanetas como este são vistos como potenciais candidatos à exploração de sinais de vida fora do nosso planeta. Determinar as moléculas atmosféricas deste mundo distante não foi uma tarefa fácil, porque estes tipos de exoplanetas são por vezes obscurecidos pelo brilho das suas estrelas hospedeiras muito maiores. No entanto, graças à cobertura expandida do comprimento de onda do James Webb e à sensibilidade incomparável que ele possui, a equipe de investigação conseguiu obter o espectro mais abrangente registrado para um subnetuno na zona habitável. Surpreendentemente, as descobertas apoiam a teoria de que o K2-18b pode albergar um oceano de água sob a sua atmosfera rica em hidrogênio. Isto se deve a evidências que mostram excesso de metano e dióxido de carbono e falta de amônia. Não é só isso, o telescópio encontrou pistas de uma molécula chamada sulfeto de metila, que é produzida exclusivamente por organismos vivos na Terra, como por exemplo o fitoplâncton, emitido em grande maioria em habitats marinhos. Mesmo o planeta orbitando dentro da zona habitável da sua estrela e com esta nova evidência de moléculas contendo carbono, ainda não prova que este mundo alienígena possa sustentar vida. A equipe afirma que mais dados são necessários para confirmar a existência dessas moléculas e de possível vida fora do planeta. O estudo foi aceito para publicação no The Astrophysical Journal Letters e o link para o comunicado de imprensa da NASA está na descrição. Tentar ouvir o seu GPS ditar as direções enquanto navega em uma cidade movimentada pode ser um pesadelo sensorial, e para as mais de 2 milhões de pessoas com perda parcial ou total de visão ou audição, estes sistemas de navegação podem ser quase inúteis. Pensando nisso, uma equipe de pesquisadores da Rice University em Houston desenvolveu uma solução para eliminar esse ruído. Em vez de fazer os usuários assistirem ou ouvirem as instruções, a equipe projetou um dispositivo vestível que utiliza tecnologia pneumática para gerar pequenos toques na parte interna do pulso do usuário para guiá-lo silenciosamente até o seu destino. Daniel Pretzel, professor assistente de engenharia mecânica na Rice, que liderou a pesquisa, diz que parte da razão pela qual dispositivos ápticos como este não são mais amplamente utilizados é porque a tecnologia é normalmente cara e volumosa. Para otimizar as coisas, Preston e os colegas recorreram a uma tecnologia que chamaram de programação fluídica, basicamente circuitos fluídicos que utilizam pressão e fluxo em vez de tensão e correntes. Esses circuitos podem ser integrados diretamente em tecidos vestíveis, tornando a solução áptica menos volumosa e também mais intuitiva para os usuários. Os pesquisadores testaram seu design tanto em pulseiras quanto em uma camisa de manga comprida. Em ambos os casos, os sinais táteis foram transmitidos através de pequenas bolsas de ar no tecido que inflariam para sinalizar a necessidade de uma mudança de direção. Pequenas bolsas em cada braço inflando em direção ao cotovelo do usuário podem sinalizar avançar, enquanto outra bolsa de ar inflando apenas no braço direito do usuário significariam virar à direita. Um dos pesquisadores disse que, quando essas regiões inflam, elas são semelhantes ao toque de um dedo de alguém no corpo de outra pessoa, no sentido de que são forças suaves, mas facilmente percebidas, espalhadas por uma pequena área, e cada um desses toques pode ser programado para disparar em diferentes locais e horários. No laboratório, os usuários conseguiram interpretar corretamente as direções do GPS com uma precisão média de quase 90%. No entanto, essa precisão saltou para 100% quando eles testaram o sistema no mundo real. Neste teste, um pesquisador navegou pela vizinhança do laboratório usando uma scooter e os sinais táteis transmitidos através de suas mangas. O testador também usava um cinto na cintura para carregar o receptor sem fio e a bateria do dispositivo. Para mais informações sobre essa matéria, consulte o link na descrição.
E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 3 novas sugestões, 2 deste canal e uma do nosso novo canal. Seja como for, continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!